Minha mãe falou uma coisa muito forte, eu nunca esqueço. Ela fala, meu filho, o que a gente vai fazer se a gente nasceu numa sociedade que não foi a gente que construiu? Se não fosse o rap, eu não estaria aqui. O rap é uma energia maior, suprema, que não te exige nada, que não te cobra nada. Ela apresenta para você o que você tem de melhor. Ela te dá a primeira força motora para você se perceber vivo, para você se perceber capaz de construir alguma coisa. Isso é o rap na minha vida. Quase 25 anos atrás eu fiz um clipe de uma música chamada No Sapatinho, que nem tinha sido lançada, com um amigo meu. Ele veio com a câmerazinha dele, eu sentei no mesmo lugar que eu fiz a foto. Eu fiz o clipe do No Sapatinho aqui. Eu tive que segurar as lágrimas ali. Eu falei, obrigado, rap. Sim. O rap me deu força para eu sair do bairro, que a gente tinha muita vergonha. Sim. O centro da cidade ainda é um mistério, o centro da cidade ainda é desafiador. O centro da cidade é uma janela a ser aberta, sobretudo para quem sonha, para quem quer criar conexões, para quem quer apresentar seu trabalho, mesmo a gente não sabendo falar desse jeito. A minha mãe, muito apaixonada por Raul Seixas, muito apaixonada por Raul Seixas. A minha mãe muito apaixonada por Ney Matogrosso. Meu pai apaixonado por Martinho da Vila e Elza Soares. E ambos escutando o Rei do Baião, o Luiz Gonzaga. Então a gente escutava tudo isso lá em casa. E a gente também escutava muito tema de novela. O vinil que tocava na rádio e era o tema da novela, seja nacional ou internacional. Então a gente crescia com a educação do que era a trilha sonora da novela. Minha mãe é uma escritora, tem 7, 8 livros lançados, uma grande pesquisadora, uma pessoa que dedicou sua vida à literatura, dedicou sua vida à língua portuguesa, é professora aposentada da rede pública do estado de São Paulo. Milhões de projetos sociais, milhões de projetos ligados à palavra. Café filosófico, oficinas de redação. Ai, cara, tanta coisa. Então, eu em determinado momento, às vezes entre uma correria e outra, eu sempre converso com a minha mãe, é muito de 0 a 1000, muito rápido. E a gente está sempre falando alguma coisa, eu falo, poxa, a gente tinha que ter guardado isso. Então o meu desejo é passar de 7 a 10 dias, 7 dias com minha mãe. E a gente gravar full time a nossa conversa. Para além dessa profundidade que eu sei que vai acontecer, porque toda mãe é profunda. Porque quando a mãe conversa com seu filho, sempre tem amor envolvido. É apresentar para as pessoas que tem uma coisa muito grandiosa já dentro da sua casa, que é a sua família. Sua família tem valor. O que sua mãe fala para você tem valor. É também um aceno de mostrar que essas simplicidades da vida dão as respostas para tudo. E que se você tem a mãe viva, ou se você tem alguma coisa para resolver, resolva. E observe que dentro da tua casa o que seu pai fala para você é importante. O que sua mãe fala para você é importante. Se eu puder propagar isso, porque vai para além, tanto que a gente fala, vamos fazer um livro, porque é o formato de livro, é mostrar para as pessoas o que é que a gente conversa e dizer para você, esse milagre também está acontecendo na sua casa, uma coisa mais simples que seja o assunto do dia, mas você está em família. Minha mãe fez a faculdade de filosofia há 3 anos, e eu ouvia o que ela lia. Então a gente estava estudando junto. Mesmo sem saber, eu estava guardando aquilo ali, mesmo sem entender. Mas a gente guarda. Em algum momento nós fazemos as conexões, então a gente estava estudando junto. Aquela casa muito pequena, então não tinha como. Você não tinha um lugar de estudo, é o mesmo lugar que você faz tudo. E eu fico para além desses nomes, grandiosos nomes, desses clássicos. O que é hoje essa literatura? O que é a literatura contemporânea? Eu tenho que estar ligado ainda à forma. Se eu não estou dentro da normatividade, da forma, se é questionado se é literatura ou não, a literatura é o conteúdo literal, visceral,
da minha vida, mas há quem fale que está na caixa do relato e já diminui o outro. Então que a construção e organização de saberes, de sensações e de vivências, para uma ala não é tido como literatura, para outra é um outro tipo de literatura, para além, para uma construção muito mais viva e nossa, e que estamos a aprender e somos esse ser. O ser humano é um ser extremamente sofisticado, porque ele nunca para de aprender. E eu compreendo que as normas, alguém fez formas, porque normas entram em posição. Sim. Algumas formas são incríveis, são absolutas para este recorte de mundo. Sim. E por que não também se compreender que os artistas, escritores e escritores das periferias não são, por que não, tão ou mais sofisticados nesse processo de criar sua própria forma do zero e deixar que o tempo apure o caminho que tem que ser desse deságue de sensações, de sentimentos. E eu acho que também existe uma rotação de não compreender que quando você fala daquilo que lhe pega com emoção, então não é literatura sua emoção, então a emoção é só descrever e estar distante, então é só de que se alimenta bem. Então eu fico pensando para além disso, o que é essa lida, o que é, eu acho que se expandir, o que são essas novas formas de expressão a partir da escrita, o que é e o que não é literatura, por forma ou por norma. Independente da nossa geração gritar para o mundo a importância do álbum Sobreviver no Inferno, ele por si só já o é. Sim. Marco histórico de literatura, isso na minha opinião. Sim. É difícil as pessoas compreenderem que não tem só o jeito delas. Sim. É difícil as pessoas compreenderem que não é só o europeu que faz literatura. E aí quando você vê, escuta, lê pessoas extremamente interessantes e que transformaram uma geração inteira, isso para mim não cabe se isso ser questionado. Sobreviver no Inferno é um marco histórico. Existe muita gente lutando, batalhando para uma transformação, mas se as autoridades quisessem, a gente não precisava estar lutando mais não. É simples, tudo vai cair em algum lugar de quem diz o que vai acontecer ou não. Mas eu acho que é importante tudo que puder ser feito, porque isso te dá esperança. E é tão horrível ter que chegar nessa palavra esperança, isso mostra que a gente não está com força nenhuma, tem que depender de esperança para falar que a Amazônia é o pulmão do mundo e que se ela acabar todo mundo morre. Eu fiz 50 anos de idade, agora, acabei de fazer 50 anos de idade. Quando eu falei com o DJ Dandan, que é meu amigo há 30 anos, e a gente canta junto há 25 anos, a primeira coisa que ele falou pra mim, com toda a energia que ele tem de DJ de baile: parabéns, irmão, nós pulverizamos as estatísticas, parabéns, viva a vida, viva a alegria, viva tudo aquilo que nos faz bem, é isso que nos move. Eu tô no lugar de ouvir respostas, estou no lugar de ouvir, de aprender, eu quero aprender. Eu não sei, eu faço essa pergunta para os grandes pensadores do Brasil, pensadoras do Brasil. Quem assina o documento: existe revolução sem capital? É possível ainda? Não é possível? Por quê? Eu quero saber. Sim. Gostaria até, porque o nosso querer também vai até onde vai. Aí a gente volta pro bolso de novo. Você quer o quê? Você não consegue. Você quer estudar nessa faculdade? Quero. Eu quero meu filho estudando aqui. Ele passou no vestibular? Passou. Primeiro lugar. O senhor tem como pagar a mensalidade? Não. Seu filho foi o melhor da escolinha de futebol da quebrada. Vamos levar ele para fora. Existe um projeto. Vai ser incrível. Esse menino é um talento. Essa menina que joga bola, ela é um talento. O senhor tem como pagar a passagem aqui para frente fazer a peneira lá? A gente paga as outras coisas. Nós temos os contatos, o hotel, a alimentação. Nós não conseguimos a passagem. O senhor tem? Não. Eu acho.
Existe revolução sem capital? Capital para isso, para coisas simples, que para nós muda a vida. Quando a gente fala capital, a pessoa já está pensando que o outro vai comprar o carro que voa. Porque cada um parte da sua realidade, ou do seu desejo mais profundo de ter o seu Empire State. E a gente está falando só sobre quem vai comer hoje. Para quem vai comer hoje, R$10 é uma revolução financeira, porque ele come hoje. Eu fui agora recentemente participar de um encontro magnífico falando sobre o efeito estufa e a preocupação com a temperatura que está subindo gradativamente. E eram 3 cientistas incríveis, uma matemática, um médico e outro senhor, eu não lembro agora, mas eram pessoas magníficas. E elas começaram a descrever tudo, e os bairros, as histórias, o que podia acontecer, e as mazelas, as sequelas e os resultados. Pessoas que incrível, me apaixonei por aquelas pessoas. E quando chegou a vez de eu falar, a primeira coisa que eu falei, gente, eu não sei como meus pais sobreviveram. Então, como que é essa revolução? Como que a gente faz essa revolução? E aí também é revolução, mesmo no meio de tudo isso, naquele barraco, a minha mãe e meu pai pegar eu e meu irmão mais velho, que no começo era só nós dois, e dar todo o amor do mundo. Isso é revolucionário também. Isso também é revolução. Ah, não teve capital, mas quantas vezes eles deixaram de comer para eu e meu irmão comer? E eu não sabia, eu só vim saber depois de velho, ela contando as histórias. O Amaro é um gênio, mas antes de tudo é um ser humano incrível, é um irmão. Então eu tive essa conexão de alma. E quem nos apresentou foi o Milton. O Milton nos abençoou. Quando eu estava fazendo o EP com o Milton, tivemos 2 arranjos com o mestre Arthur Verocai e tivemos mais outras canções, e foi sugerido, olha, conheci um rapaz, um jovem de Pernambuco muito sensível, eu gostaria que ele fizesse os arranjos das outras canções, e era o Amaro. Então fomos abençoados pelo Milton. E quando eu conheci o Dino de Santiago, foi incrível. Irmãos. Então essa conexão só aconteceu por uma irmandade que eu não sei te explicar. E a gente fez um som juntos, aí depois a gente falou, será que a gente faz um disco juntos? E a gente falou, vamos fazer então. Mas desde o início é só para a gente se sentir bem. Não é disco de carreira, não é disco para sair para fazer show, é algo que vai ajudar na saúde mental, é algo que a gente vai se sentir bem, é algo que a gente vai sorrir e não tem apego. Se a música tiver que ter tal arranjo, vai ter tal arranjo. Se a música tiver que ter tantos minutos, vai ter. Quem manda é a música, não é a gente que manda. E é pra gente se sentir bem, é pra gente olhar e ficar feliz. Vamos? E assim a gente fez o disco todo. Acho que até o disco sair vamos passar 2 anos. No começo da... 2 anos. Nós nos encontramos 3 vezes em Lisboa, porque o Amaro estava numa tour mundial, estava numa tour Europa muito pesada, depois ele fez uma tour Ásia muito pesada. E o Dino, tanto África quanto Europa, fazendo coisas incríveis, e eu por aqui, fazendo minhas coisinhas. Então eu ia até os amigos. Então 3 vezes nos encontramos em Lisboa, depois nos encontramos em Recife. Recife também nos abençoou. Nós fomos em Lisboa, nós fomos no estúdio Toca do Dragão, de uma pessoa muito sensível. Tudo nasceu ali na Toca do Dragão, com um rapaz chamado Fred, um baterista. Um cara sensível, gentil. E não fosse a generosidade dele, a gente não teria essa manjedoura para a gente poder ser a gente mesmo e fazer som simplesmente por fazer o som. Lógico que não é simplesmente para se sentir vivo, sem obrigações do que é pensar um disco e as obrigações de trabalho pós isso. E depois nós fomos para o Estúdio Carranca, fomos abençoados, tivemos lá um encontro com o menino Albino, com o jovem Beto Mestre e mestre Maciel Salu, que nos abençoou com sua rabeca, que isso é uma dinastia, é uma coisa assim que já vem do pai, que já é patrimônio do Brasil. Alguém sentou num piano de gaveta e começou. Mano, que é isso?
Aí volta todo mundo, depois de horas e horas do estúdio, volta todo mundo. O que é isso? Aí foi o Amaro. Começou a fazer a mágica. Aí eu tava lá do outro lado, acho que ele tem até um vídeo disso. Eu tava lá, mano, acho que eu posso cantar um negócio aqui, mano. Mano, acho que eu posso cantar um negócio aqui. Porque eu tinha acabado de fazer essa rima pra dar de presente para o disco do Xamã. E aí eu falei, eu gravei isso no disco de um amigo, mas acho que ele permite que eu coloque aqui, mas peraí, calma aí. Aí eu comecei, se livros fossem líquidos, quais seriam os seus colírios? Das rezadeiras, benzedeiras, pras biqueiras perdendo seus filhos, mistérios líricos do ciclone dos donos dos ciclos, o flor do pântano, o milagre dos peixes e o mestre é o Milton. Quem quer? Ixi, aí vai. E aí o Dino já vem cantando, parecendo que abriu a porta do plano astral, da quinta dimensão. Ficou nós três, mano, poucos minutos aqui, ó. Eu falei, nossa. Mano do céu, o que foi isso? Bum. Aí, coloquei o celularzinho assim. Gravou? Gravou. Vamos jantar? Vamos. E foi. Como assim, mano? Como assim, mano? Como assim, mano? Queria que meu pai e minha mãe tivessem feito aquela mágica. Cara, eu vou te falar, eu muito moleque, eu peguei influência. Ó, as bandas da época. Era que o Barato ficava louco. Planet Rap, Chico Sainz, Nação Zumbi, tinha o Rapa. Então a gente foi muito influenciado por tudo isso aí, porque até então, cara, era difícil você se identificar com o rock que não tivesse alguma coisa perto da gente. Então o Chico Sainz e a Nação Zumbi tinha uma atitude rock and roll, tinha uma guitarra no drive, mas também tinha aquela batucada. Então, e o rosto dos músicos da Nação Zumbi, eu via meu primo. O próprio Chico. Podia ser meu irmão. Então acho que também essa revolução sonora vem também da gente se sentir pertencendo. É isso, é o Nordeste, malandro. O Nordeste sempre traz solução, papai. Não tem como, isso aí é natural. Não tem como, mano. Forte. Ceará é forte, mano. Gente forte, mano. Não mexe, mano. Não mexe, mano, que a casa cai. É gente forte, gente com raça, gente com gana, gente que ama viver. Gente que não tem vergonha de viver. Gente que não tem vergonha de ser brasileiro. Hoje o imediatismo hoje tá pegando os jovens e colocando no liquidificador e a gente toma suco de ansiedade. As pessoas não estão se dando conta quanto a vida é difícil para o jovem contemporâneo. Ser jovem no Brasil é um desafio de vida e morte. O Ferrez é incrível. O Ferrez é incrível. E ele, além de ser o escritor que é, além de ser a pessoa que faz a gente não se sentir só, além de ser a pessoa que às vezes a gente não está com força para gritar, o texto dele grita pela gente. Ele é uma pessoa que entendeu que a quebrada faz sua própria moda e ele quis criar uma máquina de amplificação do gosto da quebrada. E aí vem a Onda Sul. A Onda Sul apresenta a alma da quebrada. Isso para mim é fundamental, porque moda é sobre se sentir bem, é sobre representatividade e é sobre o que é ser original. A quebrada é original. Então o Ferrez, ele é incrível, cara. O Ferrez é grande influência, tá? Agora a moda eu, adoro. Eu adoro ver as pessoas se expressando cada uma do seu jeito. Eu acho incrível quando alguém tá de um jeito que sai do padrão, que tá todo mundo de um jeito e aquela pessoa tá de outro. Eu abro um sorriso. Só o Paredes, o Juba ele é rua, mano. E o cara tá voando, né? É isso, vambora. O Lauryn Hill foi lançar a coleção lá na loja dele. Ancestralidade, mano, significado, me reconhecer em você. Sim. A peça sozinha, ela é morta. O mesmo tecido que é o véu da noiva é o tecido que acompanha o corpo do defunto no caixão.
Agora, que significado eu dou para os meus passos nesta arte que eu entreguei minha vida? E aí existem essas... nada mais natural que a Lauryn Hill ir lá. Porque naturalmente faz todo sentido. Então, a primeira coisa que ensinaram pra gente, a primeira linguagem que ensinaram pra gente é violência. Tudo é muito violento. Então, quando você fala que vai fazer algo diferente, que você vai olhar pra você diferente, a primeira coisa que você vai levar é uma paulada. Porque você está distante disso. Então a gente tem que ter compreensão de que às vezes o outro não queria ser assim, mas a vida assim se deu. Então eu acho que o grande lance é o que a gente vai fazer quando a gente tem o conhecimento. Mais do que isso. O outro está falando a verdade dele. Para ele Para ele isso não faz parte do mundo dele. A vida já está muito difícil para todo mundo, mano. Tá bom, irmão, se você não acha que não é pra você, tá tudo certo. Até ontem eu achava que não era. Mas se hoje eu achar que é, e eu não incomodar ninguém, não atrapalhar ninguém, se esse meu dinheiro gasto para eu cuidar da minha saúde, e a pele e a saúde, não tá te atrapalhando, eu vou seguir aqui. A gente pode acalmar mais as coisas. A gente pode acalmar mais as coisas. Pra ficar leve, porque senão a gente caiu na treta de novo, nós versus nós, mano. Aí o cara xingou, aí você xinga, acabou o dia, ninguém fez nada, você não fez nada por você mesmo, o outro mano também não, ficou chateado com o outro. Agora, e isso é num lugar onde a gente tem minimamente diálogo. Essa minha fala talvez seja super utópica, mas esse mesmo olhar é o que tá matando gente na rua, que nós somos o país que mais mata. Sim. A comunidade. Transfóbico, homofóbico. Tá, então, coisas, lugares, nuance, dimensão. Mas Tá conectado. isso tudo tá conectado. Agora, o quão agressivo é você só cuidar da sua pele, mano? Porque a pessoa já tá ligando ao medo dela. Então, pra ela não sentir medo, ela mata você. E tá tudo interligado. E aí eu vou colocar o professor e vou colocar a escola pública. Tá tudo interligado. Porque os professores recebem muito mal. E as nossas crianças não se alimentam. E a escola é abandonada. Como a gente vai ter uma construção de compreensão de texto? Como a gente vai compreender o mundo ao nosso redor? Como a gente vai acalmar essas dores? Se a gente não tem um lugar fértil para a gente se sentir à vontade para se expressar, desabafar, para a gente aprender a nossa história, aprender sobre a gente, aprender sobre saúde. A gente vive numa panela de pressão absurda e a gente vai explodir a qualquer momento. E tá tudo ligado. As pessoas não sonham mais em ser professor ou professora. E isso é um arregaço, que as pessoas não sabem o tamanho disso. E tá tudo interligado. E aí, tipo assim, uma coisa é você querer levar uma comigo porque eu tô cuidando da minha pele. Mas até que ponto isso vai para você tirar a vida de alguém? Ah, você tá exagerando. Vamos ver os números. Será que eu estou exagerando? Vamos ver os números? E, por outro lado, tem uma outra parte também. Não é uma cultura da pessoa, ela não viveu isso. Ela chegou até os 40, 50, 60 anos de idade, isso para ela não existe. E também ela não vai mudar agora, a não ser que seja de foro íntimo. Como a informação chega para você? Também tem isso. É um preconceituoso que está te passando a informação que o outro está cuidando da pele? Como ele passa essa informação? E aí fomenta ainda mais em você uma coisa que às vezes não estava latente e que você vai junto porque você também quer fazer parte de algo. São tantas ramificações de como isso se dá. Tantas as ramificações de como isso se dá, porque cada um tem sua rotina. E a nossa rotina, ela recebe intervenções da sociedade.